Fundamentos da comunicação interpessoal. Parte 3. Gestão de conflitos. Olá. Gestão de conflitos, a gerência, o modo pelo qual se possa compreender o conflito e superá-lo. Resolvê-lo para sempre, isso é praticamente impossível. Há organizações que, como veremos, inclusive, de algum modo, incentivam o conflito, exercem gestões para que haja algum tipo de tensão. De qualquer forma, a ideia de conflito sempre evoca essa experiência da tensão, do desentendimento, do enfrentamento. E as razões são muitas. E provavelmente essa relação que veremos na tela não dá conta de todas as situações conflituosas. O conflito acontece no caso de competições por recursos disponíveis, mas no meio do caminho sempre havia ali uma conjunção adversativa, mas escassos. Se há uma competição por recursos que são escassos, significa, obviamente, que alguém ficará com menos recursos. Menos recursos sob o seu poder, sua alçada, sua administração, pode significar o não cumprimento de tarefas, o não cumprimento de metas dentro de uma previsão, obviamente. Então, o cumprimento de certa expectativa ou simplesmente perda de status. Veja que essa divergência de alvo entre as partes, esses alvos aqui, diz respeito à especificidade das tarefas. Por exemplo, a ordem da realização de tarefas ou de processos, a ordem de atendimento a certas demandas, então é o alvo. Existe uma concepção, existe a outra concepção. É importante notar que nada disso, obviamente, se tratando de pessoas, nada disso se reduz, digamos, a um comportamento estritamente protocolar, ou seja, se briga por escasso dentro de uma agenda prevista, conforme determinadas técnicas. Não, na verdade são intersubjetividades, que estão ali dinamicamente colocadas em ação. Entendimentos, e aí vamos outra vez falar da personalidade desses agentes, o estilo interpessoal, o modo como cada um se relaciona com o feedback, com a exposição, a necessidade de resposta em relação a desempenho, a capacidade de dar resposta. Então, nessa arena, nesse ambiente que é um verdadeiro, pode ser um teatro de operação, usando aqui uma expressão bélica, nesse ambiente é que ocorre ainda esses eventos. A perda de autonomia, o seu cerceamento, perda de autonomia ou seu cerceamento. É o chefe do chefe. Se tem ali uma certa liberdade, de repente se cria uma espécie de limite, ou de regramento em relação àquilo que se tinha por liberdade, por autonomia. Então se perde autonomia, se perde status, se perde com isso um pouco de visibilidade, um pouco de amor próprio, no sentido mesmo da palavra, de perda do valor dessa personalidade, da pessoa diante dela mesma. Aí estamos perante essa capacidade de autopercepção. Afinal de contas, se eu perdi a autonomia e passei a ter um ou dois chefes, conforme o nível de burocracia dessa instituição, eu preciso agora preencher, compreende? Comandas todas as vezes que eu ativo determinada situação, isso pode ser percebido também como descrédito e daí conflito. Direitos não atendidos ou não conquistados, quaisquer que sejam eles, entre os quais salariais. Mudanças externas acompanhadas por tensões. Existem mudanças externas do ponto de vista mesmo do relacionamento desse ambiente interno com o externo, Tudo que se faz dentro da empresa mira o ambiente externo. Como bem sabemos, isso é próprio lá do modo como se pensa a estratégia da empresa, Planejamento estratégico. Mas, de qualquer forma, pode-se pensar também no caso de deslocamento, de troca de pessoas que são mais que não apenas convidadas, pelo contrário, elas são obrigadas a mudar de cidade, a trabalhar
em diferentes filiais dentro da mesma cidade, no caso das metrópoles, por exemplo, tudo isso também é matéria-prima de conflito. Ansiedades e medo, luta pelo poder, necessidade de status. No ambiente desse momento contemporâneo, ele por si só é pleno de tensões no cotidiano. Muitas dessas tensões, muitos desses medos instalam-se na empresa, ou a empresa mesma é promovedora de experiências ou de sentimentos desse tipo. Por exemplo, aquelas empresas sujeitas à boataria, a chamada rádio peão, que de vez em quando vem lá uma fake news, não é, veiculada pela rádio peão. Há um programa de dispensa, mais ainda, não é apenas um programa, vão dispensar muitas pessoas, ou haverá corte de determinados benefícios, ou simplesmente haverá uma reestruturação na diretoria e aí, portanto, um determinado diretor mais exigente vai vir justamente para o meu departamento. Tudo isso pode gerar conflitos, né? Então nós temos aí um repertório absolutamente vasto, né? Como essa insatisfação com o perfil das funções atribuídas. Eu acho que todo mundo conhece mais ou menos isso. Incompatibilidade de gênero, coisa que se fala no âmbito das famílias, né? A incapacidade de homem e mulher, enfim, de um casal, independentemente do sexo, viver sob o mesmo teto, mas isso acontece também na empresa. E esse sentimento de que se foi injustiçado em situação de promoção, puxa vida, era justamente eu que estava na fila, não fui promovido, por quê? Falhei? Provavelmente o chefe gosta mais do outro do que de mim. Isso também faz parte da temperatura da organização. Carência de informação, meu Deus, tempo e tecnologia, carência de informação, isso causa enormíssimos desajustes, ou pode causar, né? Não se saber exatamente, ou ficar na dependência de informações que não chegam ou não são integralizadas como processos mesmo indispensáveis para a integralização, a realização de uma tarefa, por exemplo, ou de um programa todo, né? Isso se percebe com mais frequência do que se possa imaginar. Essa questão aqui que se coloca, assertividade, é mais uma daquelas palavras, hoje talvez menos lembrada do que já foi, muito lembrada ainda, mas isso aqui é uma espécie de prato feito dos consultores de empresas. Assertividade. Isso aqui é outra palavra valise. Eu sou muito assertivo. Haja com assertividade. Pior, a palavra utilizada, assertividade, como sinônima da palavra objetividade. Então, as duas são plenas. Ser assertivo é ser objetivo. Nem todo objetivo é assertivo, mas todo assertivo é objetivo. Mas o campo, né, de significados, não há uma sinonímia perfeita, né? O que é assertividade? A palavra asserção, que é utilizada às vezes em teste, né, assinale a asserção correta, não é? Aquele fundamento correto. A alternativa, afinal de contas, essa asserção significa afirmação. E que afirmação é essa? É o direito de afirmar o próprio direito, a ocasião de se reconhecer determinados direitos, o desfrute desses direitos diante do outro. Isso é uma forma de afirmação, isso que é assertividade. Isso se faz sem, no entanto, ferir o outro. Ou seja, é uma espécie, claro, de até vigilância em relação a esses direitos, às vezes apenas supostos, mas aqueles direitos que dizem respeito à pessoa propriamente, a necessidade de respeito, a necessidade de ser ouvida, a necessidade de ser percebida como uma parte, como um agente integrante de um grupo, a necessidade de ser atendida em relação a certas expectativas conforme um determinado contexto, isso é assertividade. Isso será dito, afirmado, portanto, como afirmação do ser perante o outro, sem, no entanto, ferir o outro, porque senão vira sincerocídio. A assertividade é a qualidade daquilo que é assertivo, isto é, afirmativo, no sentido de enfatizar um ponto de vista, o que, por sua vez, e necessariamente,
abre-se para o ponto de vista do outro. Assertividade implica também escuta. A assertividade é um modo direto de expressão. Daí ser assertivo no sentido propriamente da afirmação, é direto, por meio do qual se indicam as necessidades ou preferências, registram-se emoções e opiniões sem ansiedade indevida ou excessiva e sem hostilidade contra o outro. Assertividade é sinal de maturidade, né? Anda de par com o estado daquele que encontrou ou já é maduro naquela concepção mesmo de ser vivido, ter determinada experiência, ser cauteloso, conseguir distinguir situações, tudo isso tem a ver também com a maturidade e a assertividade corresponde em grande parte, em grande nível, digamos, esse estado do ser que alcançou a maturidade. Bom, esse casal aqui de teóricos, Bi e Bi, propõe 10 passos para reduzir o risco da geração de conflitos na empresa por meio da crítica construtiva. O fermento dessas proposições aqui é a crítica construtiva, essa é a base. Vamos negociar também o que é crítica construtiva, porque pode ser uma outra versão piorada e mais cínica do sincerocídio. Então, muito cuidado. Por enfatizar essa questão do sincerocídio, que fere o outro, não quero também que você se torne uma pessoa que teme a cada momento a expressão do outro, mas que esse fenômeno do sincerocídio existe dentro e fora da empresa, muitas vezes praticado por pessoas que querem mesmo tirar uma vantagem enorme dessa relação ferina, vamos dizer, com o outro. Então vamos ver aqui como é que esses teóricos pensam o modo de se reduzir o risco da geração de conflitos, do cara a cara, do desgaste, da tensão. Análise da situação. Identifica-se o problema, já que é preciso muito esforço, o que especificamente necessita ser alterado e por quê. Identificar o problema já é um esforço em si, né? Saber a dimensão exatamente do problema, a natureza do problema e mais todos os desdobramentos. E o que precisa ser alterado, se puder ser negociado entre as partes. Ora, o negociador, primeiro, é claro que as pessoas dotadas dessa assertividade, desse grau de maturidade, de sensibilidade, de altivez mesmo, né, diante da vida, essas pessoas não precisarão se beneficiarem da gestão do conflito, não precisarão necessariamente da intervenção do especialista nisso, do comunicador, por exemplo, de um gerente, do psicólogo da empresa, do gestor de pessoas, embora frequentemente seja assim. De qualquer forma, é claro que esses postulados aqui, desses dois teóricos, são postulados para alguém que vai exercer de fato a gestão, qualquer que seja ele. Quem sabe um dia você como comunicador. Então aqui, voltando, nós temos a determinação dos efeitos e objetivos pretendidos. Estabelece-se o que os envolvidos devem fazer. Quantas tarefas não são realizadas ou bem realizadas, porque uma das pessoas envolvidas está sempre atrasada em relação a cumprimento de prazo. Podemos apenas dizer, é preciso que se cumpra o prazo. Não é melhor pensar se aquele prazo é suficientemente bom para aquele funcionário ou ir para todos? Se aquele prazo é de fato dentro da esfera de ação daquele funcionário, que talvez não seja a mesma esfera de ação do outro funcionário, será que aquele prazo é justo? Levando em conta determinadas variáveis, mudou o ambiente, se tornou mais intenso. Existem aquelas empresas que trabalham com a questão da sazonalidade. Sorvete, por exemplo, né? Claro que vende-se muito mais sorvete no verão do que no inverno. Então é sazonal. Ora, uma coisa é atender, não é, demandas fora do verão, outra coisa no verão. Aqueles prazos são interessantes. Então é preciso outra vez sensibilidade, aí que está. Isso aqui não é um regramento, são princípios que, no entanto, são uma espécie assim, de ruas de acesso a determinadas ações, mas nenhum teórico jamais será capaz de educar você, né? Você precisa ter percepções, educar-se, ler. Um país que não lê,
por exemplo, que se lê muito pouco, a educação corporativa no Brasil está muito aquém, mas anos-luz atrás ou atrasado em relação ao que seria apenas razoável. Claro que nós temos cada vez mais pós-graduação, etc, 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 mas não sabemos efetivamente a qualidade de eventos desse tipo, de programas desse tipo e os resultados perceptíveis na empresa. São apenas aqui tópicos, mas você precisa educar, refinar os seus sentimentos, vamos dizer assim, a sua sensibilidade. Ajuste à receptividade, né? Esse ajuste à receptividade, o que é isso? O encarregado de realizar a crítica deve observar se um ou mais envolvidos estão abertos a críticas. Ninguém vai perguntar assim, você, ô fulano, você está aberto à crítica? Né? Porque senão caímos naquele tipo de atitude da pessoa que sempre faz o autoelogio. Eu sou uma pessoa muito honesta. Né? Você conhece alguém que chegou a você e se apresentou assim? Olha, não confie em mim, porque se você der as costas, eu sou um grande trapaceiro. Claro, né? Eu já citei, né, um poema em linha reta do poeta Fernando Pessoa, né, que é essa crítica diante do espelho e também uma percepção do desempenho dos outros. É claro que preciso saber, conhecer o que é a pessoa refratária à crítica e aquela outra que vai ouvir a crítica de forma madura, né, porque sabe, inclusive, o que é assertividade, saberá habilidosamente se colocar em relação aos seus direitos, mas e a outra que ouvirá aquilo de forma mecânica e ainda aquela outra que vai ficar ressentida com críticas. Então, mais uma vez, não sabemos, isso aqui não é um raio-x, obviamente, são apenas tópicos, né, sugestões, digamos aqui, estratégias genéricas. A criação de ambiente propício. O ambiente no qual se realiza a crítica deve oferecer tranquilidade a quem se responsabiliza em fazê-la. Forma errada de se fazer crítica, no meio de todos, perante todos, de forma protocolar, de forma insensível, monocórdica, como se estivesse lendo uma espécie de teleprompter ou lendo planilha, né, ou lendo o memorando quase desse tipo. Não, a crítica é processo. Comunicação efetiva. Consideram-se alguns aspectos fundamentais da efetuação de uma crítica, tais como o que se diz, a maneira como se diz, a linguagem corporal, eis aqui um tema interessante, e ainda a escuta e a observação da pessoa criticada, além de se ter disposição para cooperar com o indivíduo criticado na relação com o problema objeto da crítica. Basta dizer isso, o que se diz e como se diz. Às vezes, como se diz é até mais importante em relação àquilo do que se diz propriamente. Dizer carinhosamente qualquer coisa no âmbito da empresa não significa ser complacente. Ser educado, ser sensível, ser humano naquele sentido mesmo de compreender a índole das pessoas, isso não é uma concessão que você abre às pessoas. Existem pessoas nesse momento da crítica, falarão bem ou mal, vão expor determinados procedimentos e quando a outra pessoa pede para se repetir o procedimento, este outro primeiro diz assim, outra vez. Outra vez. Quer dizer, só esse outra vez são duas palavrinhas, e isso aí é o como se diz, duas palavrinhas que poderiam não estar ali, né? Agora, como outra vez, isso pode ser tão... pode magoar outra pessoa outra vez. Ou então a forma mais didática e tola possível, né, que já se criam ali barreiras de imediato, aquelas pessoas que falam assim, você concorda comigo de forma didática, de forma paternalista, você concorda comigo que não sei o quê, você concorda comigo. Uma pessoa assim espera o tempo todo que você concorde, você venha a sentir com a cabeça, né? Acompanhado ainda com uma reverência, provavelmente. Ora, isso não é, obviamente, saber criticar, pelo menos nos termos aqui colocados. E em termo nenhum. Preciso, na verdade, sensibilidade para essa operação, que, acredite, é muito difícil. Porque é uma operação de modelagem ou de remodelagem, de reforma,
talvez até, em certo sentido, reforma dos sentimentos, pelo menos naquele âmbito ali organizacional. Descrição do comportamento que deseja mudar. Outra vez, né? Parece, nós estamos pensando um pouco aqui em Moscovitch, a descrição do comportamento. Se eu descrevo, eu não trato genericamente. É fundamental que a pessoa que recebe a orientação tenha em mente o ponto exato do problema. Esse comportamento, por exemplo, eu vou fazer referência a uma situação que você encontra em todos esses manuais, né, que dizem respeito à gestão de conflitos, à gestão de pessoas, habilidades, a competências, a atitudes, a psicologia das empresas, tal. Por exemplo, a chamada antipatia, a forma antipática, reativa, como o corpo de uma determinada pessoa reage em determinadas situações, como reação mesmo àquilo que se fala, né? Como objeção, um modo mais ou menos arrogante, um olhar de cima. Essas são questões comportamentais, atitudinais, gestuais, às vezes de difícil apreensão. Nem a pessoa que, enfim, pratica isso, né, tem bem ciência de quanto que isso é mal percebido pelo grupo, né? Ou qualquer outro comportamento. Então, voltando aqui a essa régua, a pessoa que recebe, ela tem que estar efetivamente diante do problema. Se for este, da atitude, a reação que se tem diante de certas situações, é preciso ter claro que aquilo incomoda enormemente, que parece uma ironia, por exemplo, o modo como se tratam, uma coisa simples que também já testemunhei, as muitas e muitas idas ao ambiente externo de um prédio para se fumar, uma vez, 2 vezes, 8 vezes. Mesmo, né, naquelas empresas mais liberais, que têm uma relação com produtividade, com tarefa, com tempo de permanência na empresa, mesmo essas empresas podem ou não se relacionam bem com muitas idas e às vezes, segundo ouvi de um gestor, são saídas sorrateiras para fumar. É preciso, pode parecer até uma coisa insignificante, não é? Multiplique isso por algumas vezes ao longo de muito tempo e talvez se tenha aí desenhada uma situação de abuso, porque a ausência de um membro ali, de um funcionário em certo ambiente, resulta em mais trabalho para os outros, né? E os outros não vão dizer. Aliás, a propósito disso, de um modo geral, dadas as nossas relações, temos nós brasileiros muitíssima dificuldade de dizer não. Essa dificuldade de dizer não significa silenciar em relação aos próprios sentimentos e também revelar ao mesmo tempo uma insensibilidade ao sentimento das pessoas atingidas por determinado procedimento pouco adequado para o ambiente organizacional. Então é preciso localizar esse problema. Cada um que assiste a aula saberá pensar um pouco a respeito. Descrição do comportamento desejado, se não for uma maluquice completa, alto, né, idealizado demais, vamos fazer a descrição do comportamento desejado. É imprescindível, indispensável, né, orientar o indivíduo criticado em direção a um padrão ou referência de desempenho ou comportamento. Atenção, isso não pode simplesmente reduzir-se à leitura de uma regra. Ah, como é a regra, eu vou outra vez ler para você e perguntar para você, você entendeu? Talvez seja pouco, talvez seja pouco. É preciso criar nuances e, de fato, encaminhar o indivíduo para o entendimento de certo princípio, por exemplo. Busca de soluções conjuntamente, tanto melhor, mas é preciso também saber se de fato é conjuntamente ou se a outra parte está dizendo aquilo apenas para agradar você, como gestor do conflito. O indivíduo que critica deve procurar ajudar o criticado, dando-lhe sugestões e ou ideias. Disfunções psicológicas estão cada vez mais presentes na organização. Todo tipo, medo, ansiedade, reações com essa natureza. Como contextualizar isso na órbita aqui dessa busca, né, de soluções conjuntamente? É preciso perceber que se de fato é uma busca de soluções conjuntas, essa pessoa chamada ao diálogo,
ela não pode responder mecanicamente, né, a essa procura de ajuda, porque ela poderá, conforme for, dar uma resposta também mecânica, sentir-se convocada a superar determinada situação, e aquilo é apenas retórica. Concentração naquilo que julgue satisfatório consiste em alternar mensagens positivas às negativas. É claro que essa é uma estratégia bastante conhecida, não é algo produzido no âmbito das organizações. É claro que podemos pensar a coisa como um contraste, existe o lado positivo e negativo das coisas. O bom é que as pessoas, de um modo geral, tomara que seja assim, acertam mais do que erram. Há erros, talvez até imperdoáveis, né, naquele contexto lá da organização, mas também, se for imperdoável, isso pode resultar até em dispensa. Mas a pessoa que acerta mais e erra ocasionalmente, esse acerto precisa ser reconhecido e valorizado. Basicamente isso. Aqui nós temos a realização de acordo. Esse talvez seja o item mais difícil, na medida em que ninguém muda o comportamento ou desempenho sem que concorde com a mudança. Se a mudança for intempestiva, outra vez protocolar, formal, apenas formal, revestida, destituída de interesse, de significado, de alcance, é uma mudança mais ou menos vazia, pelo menos a concepção da pessoa ou com as pessoas em conflito. Falando de uma pessoa, mas conflito não se dá, né? É claro que existem situações, como vimos, que resultam em conflito, os recursos escassos e tudo, isso não depende de uma outra pessoa, mas a verdade é que o resultado sim envolve uma pessoa e outra pessoa, daí o conflito, né? É nesse sentido. Então nós estamos aí no caso dessa percepção do responsável pela gestão, é preciso investir na mudança, mas é o mais difícil. Ter a mudança propriamente dito, essa espécie de contrato ali, e se obter a mudança ao longo do tempo é bastante difícil, mas nunca impossível. Que é o inóspito familiar e outras imagens sobre a organização. Olha, inóspito familiar é uma expressão não utilizada por esse teórico, mas vamos dizer que eu usei essa expressão inóspito familiar, porque existe o familiar inóspito, ou seja, o que é o inóspito? Aquilo que não oferece boa acolhida, boa hospedagem, né? Aquilo que é contrário, desconfortável, isso é inóspito, né? Ambiente inóspito, né? Relações familiares inóspitas, nós ouvimos, né? Contrárias, tensas e assim por diante. Mas o inóspito familiar é utilizado assim como, digamos, campo, como conceito para mapear o tipo de reflexão, mais do que a reflexão, na verdade é um conceito e mesmo um modelo, né? Um modelo apresentado por esse teórico famoso, que é o Morgan, a respeito do funcionamento das organizações. O que é o inóspito familiar? Nós já vamos conhecer. Existe esse quadro de forças constituído pelas relações de interesse, conflito e poder. O Morgan não chama isso, a relação de interesse, conflito e poder, de inóspito familiar, mas eu chamo assim justamente porque o inóspito familiar é esse campo, ao mesmo tempo conflagrado e distenso. Ele é hostil e ao mesmo tempo familiar, porque afinal de contas a empresa é isso mesmo. Você quer saber, para muitas pessoas, a empresa, para muitas pessoas, é uma espécie de mal necessário. De lá ela tira o significado, o sustento, mantém-se viva, feliz até, mas sabe que o espaço da empresa, não é, pode ser uma espécie de o pior dos mundos de acordo com certas situações ou de acordo ainda com o modo como essa pessoa percebe a instituição. Vamos levar em conta que existe a instituição com clima organizacional pesado, tenso, mas existe também, é claro, existem pessoas que veem situações de trabalho sempre dessa forma. A melhor das empresas, conforme certas concepções, mesmo assim podem ser espaços extremamente problemáticos, né? Pessoas que convivem historicamente muito mal com o trabalho,
sejam lá quais os motivos sejam, né? Mas aquela forma mais simplista de se dizer, puxa, como fulano é preguiçoso, não gosta de trabalho, não sei se é simplista, mas se justa ou injusta, mas se ouve isso sempre. Agora, esse é o inóspito familiar, contrário, tenso e ao mesmo tempo, bom, é aquilo mesmo, afinal de contas é o lugar onde eu estou. O Morgan pensa, a empresa utiliza 8 metáforas para pensar nos tipos de empresa. A nós interessará o estudo de apenas uma dessas metáforas, não há espaço para ver tudo isso. Há 8 metáforas criadas por Morgan com a finalidade de alcançar uma compreensão abrangente, analítica e crítica sobre as instituições. É claro que esse é um dos teóricos também da questão do conflito, é óbvio. Eis aí as metáforas de Morgan. Esse aqui é um assunto sobejamente conhecido, se você colocar, procurar, aí, inclusive na internet, capaz até que você consiga até encontrar o próprio livro do Morgan, numa versão para download. A empresa como máquina, não nos interessa aqui, como organismo, como sistema político, é esse aqui que nós vamos estudar. Como inteligência, como culturas, prisões físicas, interessante, né? Como prisões psicológicas, né? Instrumentos de dominação e fluxo e transformação. Nós vamos pensar essa metáfora e como que essa metáfora, por sua vez, dá ênfase à questão do interesse, conflito e poder. A política organizacional surge quando as pessoas pensam diferentemente e querem agir também conforme esse sinal e querem agir diferentemente, quando confrontadas com diferentes caminhos de ação. Então, pensam diferente, querem agir de forma diferente quando colocadas ali numa situação tal em que existem também uma multiplicidade de caminhos, diversos caminhos ou diferentes caminhos. Como já vimos, né, existem muitas maneiras pelas quais a tensão pode ser resolvida. Fica aqui subentendido, né, ao longo da exposição, uma das formas de se resolver o conflito é da forma autocrática, autoritária. Vamos fazer deste jeito, é o seguinte, no caso lá, disputa por espaço, né, quem tem direito à maior sala, vamos fazer assim, diz, né, o gestor, o chefe, vamos fazer o seguinte, você fica com a maior sala, é aquele outro com a menor sala, pronto, tá resolvido o conflito? Não se toca mais nisso. Isso é a forma autocrática, autoritária de agir, está aí posta e existe isso, sabemos bem como que essas empresas muito autocráticas agem em boa parte do tempo. De forma burocrática, há uma convocatória, né? Parece até ser, devemos fazer deste jeito. Por quê? Afinal de contas, devemos fazer desse jeito? É porque na empresa burocrática existe, na verdade, um modo, uma regra, não é? Para, na verdade, resolver grande parte dos processos. Devemos fazer assim porque eu fui lá no regramento, na norma e percebi que deva ser assim. De outra forma de resolver conflitos, por exemplo, é da forma tecnocrática ou tecnocraticamente. É melhor fazermos deste jeito. Por quê? É melhor fazermos deste jeito é uma forma também de dizer que refleti bastante a respeito, as alternativas à disposição e cheguei à conclusão que é melhor fazer assim. Ou seja, a ênfase aqui está no processo e não aquilo que já está feito, como é o caso da norma, da regra. Finalmente, nós temos o democraticamente. Como devemos fazer? Como devemos fazer? No âmbito daquelas empresas, né, que seguem o chamado paradigma interpretativista, como é o caso, portanto, as empresas que de um modo geral conhecem a experiência, as teorias da escola de Montreal, essas empresas convocam ao diálogo o tempo todo. As muitas versões, pode dar um trabalho enorme, mas certamente são empresas mais democráticas, mais abertas à mudança, à transformação, que talvez a maioria. No campo semântico da palavra interesse, que é uma palavra que aparece aqui na exposição do Morgan, aqui está, no campo semântico da palavra interesse, incluem-se metas, valores, desejos, expectativas e outras orientações e inclinações
que leva uma pessoa a agir de uma maneira ou de outra. Ou seja, o interesse colocado como uma prerrogativa, como na verdade uma faixa mesma de mobilização do indivíduo em torno de certos pontos, de certos fatores, de certos temas, por assim dizer, que afinal de contas satisfaçam esse indivíduo de alguma forma, né? Então, nesse campo, aí o que se diz aqui, da palavra interesse, existem as metas, claro. Eu trato metas, trato os valores, os desejos, expectativas e outras orientações e inclinações que levam uma pessoa a agir de uma maneira ou de outra. Isso vale para dentro e para fora da instituição. Dentro dessa perspectiva da empresa como sistema político, a questão do interesse é politicamente utilizado. É um interesse. Como que eu cumpro metas de forma estratégica? Eu favoreço a empresa, mas também tem a ver, de algum modo, com algumas faixas de interesse, meu interesse pessoal. Como, afinal de contas, que eu me posiciono de acordo com certa perspectiva ou novidade que se coloca ali na organização. Vou fazer segundo determinados interesses. É claro que provavelmente você deverá ter pensado porque escolhi justamente esse modelo que é a empresa como sistema político para me deter um pouco sobre ele, considerando-se, é claro, essa moldura histórica, por assim dizer, que estamos vivendo hoje. Provavelmente existe uma espécie, ou pode ter, num momento como esse, uma ressonância do macroambiente, né? Um momento histórico, político que vivemos, talvez haja ressonância sobre as empresas, sobre nós todos, que passamos a entender a sociedade, a comunidade, como uma espécie de engrenagem muito suscetível ao poder político. Não, obviamente, e claro que não o político partidário, mas o político. Político aqui, então, no sentido mesmo de gestão. A palavra política nasce lá no passado distante como uma ação que faz a gestão da polis grega, da polis, né? Então, essa gestão leva em conta a capacidade do gestor em sopesar valores, pesos, né? Que são os vetores, enfim, as personagens em ação, naquele campo político propriamente. Fazer a gestão da polis e, portanto, exercer a política é levar a cada momento as necessidades, é verdade, as esperanças de uma determinada comunidade, mas sempre levando em conta o posicionamento desses poderes, né? Ou seja, as peças que estão no campo propriamente dito político. Nesse contexto do sistema político organizacional, os interesses correspondem a 3 domínios conforme o Morgan. A tensão que geralmente existe entre trabalho de uma pessoa, que é a tarefa, as aspirações de carreira e os valores pessoais e o estilo de vida, que são chamados interesses pessoais. Então, o que está em campo aqui? Esse aqui é o campo propriamente do inóspito familiar, tenso e distenso ao mesmo tempo, conflagrado e ao mesmo tempo, no certo sentido, pelo menos harmônico, não é? É familiar, você reconhece como próprio de uma vivência, o que se leva em conta: tarefa, carreira, interesses pessoais. Esses 3 círculos correspondem a cada uma dessas faixas, né? O círculo da tarefa, da carreira e do pessoal. Então, ao contrário, diz o Morgan, do que se possa imaginar, que a questão da tarefa ela seja soberana, na verdade, o que há uma intersecção entre tarefa, carreira e as questões pessoais, de forma muito motivada, nesse sistema da empresa como política, o foco todo está muito mais nas questões pessoais, na questão de gestão de carreira, como que o meu movimento vai para o alto, para cima, e a tarefa aparece aqui como uma terceira figura, menor, claro, de menos importância. A tarefa está lá para ser cumprida, obviamente, mas ela
está aqui tangenciada, né? Existe uma relação, a forma de intersecção com as questões próprias da carreira, sentimentos em relação a status, por exemplo, a ganhar mais, e questões de foro íntimo propriamente. Só por isso já dá, na verdade, um compêndio para se pensar muito como é que se faz isso. A verdade é que aquelas pessoas que qualificamos como maniqueístas sabem fazer isso com toda habilidade, mas toda habilidade. Supervalorização da tarefa de forma discursiva, porque se pensa como que eu posso me projetar a partir de uma supervalorização de tal tarefa, seja em grau de dificuldade, de especialidade, porque aquela tarefa é de fato extraordinária. Essa supervalorização da tarefa significa dar conta de um status que eu tenho, enfim, como aumentar meu status a partir disso. Como que essa questão propriamente me ajuda na carreira, né? E nesse sentido, eu estou cuidando de questões pessoais, de afetos, de questões que eu tenho que resolver, inclusive fora da empresa, mas que também estão presentes na empresa. Aqui, voltando, nós temos como ainda próprio do inóspito familiar, na contramão da percepção de que as organizações são estruturas racionais, integradas, no interior das quais os agentes criam nexos colaborativos. Na verdade, na contramão dessa percepção de que tudo é muito racional, de forma muito integrada, nós temos uma sensação de que os participantes dessa organização, que afinal de contas, aquilo que está ali posto não é tão racional e não trabalha e não funciona da forma matemática, até como às vezes queriam que funcionasse, na verdade é tudo mais ou menos desconjuntado. Isso não é um órgão propriamente, isso aqui não é um organismo. Existem partes mais ou menos conectadas, outras partes desconectadas, e cada um está aqui basicamente para tratar dos seus interesses. E como que esses interesses tangenciam aquela parte propriamente das tarefas, juntamente com meus interesses pessoais. Então, carreira, interesses pessoais e propriamente tarefa. Daí essa desconexão, esse organismo mais ou menos desconjuntado, segundo essa ótica, que é a organização. Olha, a metáfora da organização como política encoraja esses membros, né, o verbo utilizado por Morgan, encoraja os membros a ver as organizações como redes soltas de pessoas com interesses divergentes que se juntam por motivo de conveniência pessoal, né? Ganhar a vida, desenvolver uma carreira, defender uma meta ou objetivo pessoal. Um amigo meu perguntou que se esse modelo, né, era o cada um por si e Deus contra todos, repetindo até o subtítulo de um filme famoso, né, alemão, que é o Kaspar Hauser, né, do Werner Herzog. Eu acho que é um pouco isso. Cada um por si, nessa concepção, né, e o soberano, né, o Deus contra todos, porque afinal de contas é uma terra de ninguém, muito entre aspas. As pessoas estão ali de forma desintegradas, contrariamente a uma teoria que fala de integração, contrariamente aos esforços da comunicação empresarial, e porque eles precisam ganhar vida. E aí vamos tocando barco, fazendo ajustes, reacomodações, proposições e tal, mas a verdade é isso. É uma visão, nesse sentido, pessimista, mas aí que está. Para nossa surpresa, logo vamos ver um lado mais funcional de tudo isso. Esse quadro aqui que se coloca é muito disfuncional, não é isso? É justamente, no entanto, no âmbito de uma empresa com esses sinais, com essas características, que o Morgan diz o seguinte: bom, na verdade, o que nós podemos colher de uma concepção como essa? Primeiro, que uma empresa como essa, ela é capaz de dar fim, no sentido até positivo, de certas esperanças. Né? Por exemplo, dizer que a empresa pensa num bem coletivo de todos e pensa no interesse de todos, quando na verdade o que se observa a cada dia é que os interesses que são atendidos são apenas os interesses de alguns.
também é uma pergunta, né, que me fizeram, se esse espaço aí é o chamado espaço do que indica, sabe, aquele fenômeno talvez muito brasileiro, vale na verdade aquela pessoa indicada para ocupar determinado cargo? Não necessariamente, mas se observa, claro, que ainda mais nas empresas burocráticas, com relações muito segmentadas e verticais, na forma de pirâmide, os escalões acima são infinitamente menores do que aqueles que estão na base. Ou seja, os cargos do alto são em número muito menores daqueles que estão na base operacional. Todo mundo sabe disso. E, portanto, essa escalada se coloca para alguns membros como um verdadeiro desafio, não um desafio para se mostrar competência, mas um desafio em termos mesmo de habilidade, chegar a esses escalões da forma, não como uma entrega de habilidade necessariamente, mas de competência política. Isso cria esse tipo de embaraço, como também poderá encorajar as pessoas de que tudo é política, o mundo também está assim, tudo é política, e já que é assim, a política poderá ser uma forma também de eu me reposicionar, tirar vantagem de tudo. Essa palavra vantagem numa cultura brasileira tem uma dimensão enorme que você conhece, né? Esse vício, verdadeiro vício de muita gente de achar que pode tirar vantagem de tudo. Então a empresa passa a ser assim. E por outro lado, se perde ou se perderia a oportunidade de ver essa concepção política da empresa como aquilo que é próprio da cultura organizacional de uma determinada empresa. Quer dizer, se é assim, se a questão é política, ela poderia também ser pensada de forma positiva. Por exemplo, numa empresa como esta, ela está mais propensa a desintegrar essas esperanças e achar que a empresa está lá para todos, que na verdade é para poucos, como também acaba com alguns discursos que não têm mais razão de ser hoje. Um deles, você conhece muito bem, é aquela, ainda repetido no Brasil, é esta empresa uma família, esta empresa uma família. E, no entanto, quando o camarada vai se aposentar depois de 35, 40 anos de entrega de serviço para a empresa, não é, dá uma caneta, né, de presente para esse irmão, para esse filho. A propósito, você que gosta de cinema pode assistir ao filme Chuvas de Verão, do Cacá Diegues, que parte justamente dessa situação da entrega do tal prêmio ao final de uma longa carreira, né, desenvolvida numa empresa. O inóspito familiar, então, portanto, esse campo que é ao mesmo tempo conflagrado, tenso, mas ao mesmo tempo é reconhecível, porque é isso mesmo, a empresa, ela ainda dá essa lição a que me referi, de acabar com certas esperanças, e nesse sentido ela esclarece sobre o sentido das organizações de um modo geral, não é? E também, por outro lado, ela pode incentivar o conflito como uma forma de superação. Como nós vamos ver ainda, o conflito, há escolas ou teorias a propósito disso, percepções a propósito do conflito, que o encaram como um fenômeno absolutamente necessário para a empresa. Porque onde não há conflito, há, de forma patológica, a letargia, a indisposição, a falta de iniciativa para qualquer coisa. Então, o conflito, nada como uma boa briguinha para levar a vida, não é? A próxima tela diz respeito aqui também uma proposição nossa. Quem sabe nós possamos criar um mapa de conflitos na empresa, né? No sentido mesmo que a topografia utiliza isso, a geografia física usa a expressão mapa, né? Esse mapa, a expressão de mapa de conflito se aplica às tensões em torno da demarcação de fronteiras espaciais e étnicas, da problemática divisão de terras e as questões ligadas ao meio ambiente, sempre com o escopo de se traçar uma topografia da incidência de litígios. Na empresa, quem sabe tentar mapear aqueles setores
Sei que é muito difícil, porque para se mapear setor suscetível a conflito e agentes mais suscetíveis a conflito, não se trata de observar os membros da empresa problemáticos. Absolutamente, é preciso ter uma visão positiva até sobre o conflito, conceitual e consciente em relação ao conflito, tentar mapear essas zonas conflitivas ou conflituosas dentro da organização, principalmente de grande porte, para entender a dinâmica do conflito. Mas para isso é preciso ter um conceito muito bem delimitado do que seja de fato conflito, não é? E saber, e eis aí a grande razão do mapa, saber em que medida o conflito possa ser um motivador de grandes mudanças, não é? Você sabe o que faz a instituição lá pensada conforme o pensamento complexo diante do caos, do desconforto, né? da falta eventual de controle. Há um modo ali, né? A instituição autopoética, dissipativa, própria de um tipo de organização pensada conforme o pensamento ou influenciada pelo pensamento complexo. Essas empresas veem no conflito, veem inclusive na crise, grandes momentos de aprendizagem e superação. Crise e conflito são momentos de reinvenção, portanto. O conflito e cooperação são elementos integrantes da vida de uma organização. Isso aqui é a própria mola da vida, é isso, né? No lar também existe isso. Conflito e cooperação. Gestão dos conflitos entre os filhos, maiores e menores, com ideias diferentes, concepções diferentes. Hoje há uma inclinação de certos teóricos da área de gestão de pessoas em considerar o conflito e a cooperação como dois aspectos da atividade social intimamente ligados na prática. Se soubermos o que é cooperação, a partir inclusive de uma situação de conflito, provavelmente teremos um salto de qualidade muito significativo. Tanto que a resolução do conflito é muito mais vista como uma fase do esquema conflito-cooperação do que um fim do conflito. Não se trata, pura e simplesmente, de se torcer pelo fim do conflito, até às vezes de forma ingênua, né? É preciso saber as colorações desse conflito. O conflito é uma espécie de fenômeno camaleão que muda de coloração. O pensamento administrativo dominante, no entanto, empenha-se muito mais na direção de obter cooperação e neutralizar e superar conflitos. Muito difícil isso, superação, neutralização de conflitos, porque eu digo o conflito toma outras conformações por conta de tantos e tantos vetores, a escassez, por exemplo. Quando a empresa superar a escassez, quando a empresa mudar suas metas, quando a empresa tiver uma relação mais crítica, mais objetiva, mais operativa em relação à sazonalidade, quando a empresa utilizar-se de tecnologia melhorada, quando, etc. Então, o conflito depende muito desse quando. E aí entra aqui o Robbins, com 5 estágios do conflito, que veremos em momento oportuno, que já vem aí, e lembrando o seguinte, o Robbins, não confunde Robbins com Morgan, isso aqui é uma outra personagem. Um autor como Robbins vê o conflito como um processo que tem início no momento em que uma parte faz algo que a outra julga incompatível com seus interesses. Claro, né? A incompatibilidade, perspectivas diferentes. O conflito ocorre quando ambas as partes percebem a divergência, cujas consequências, então um momento de percepção da divergência, que o meu olhar é um ou outro, aí poderá de fato existir o conflito por conta dos caminhos que a partir da consciência dessa divergência eu tomarei. E aí existem essas técnicas de superação do conflito. Então esse nosso amigo, né, que é o Robbins, ele acredita na superação do problema, como vários outros, e, enfim, dentro de uma percepção muito pragmática, norte-americana, estadunidense, ele pensa mesmo em estratégia, né? Isso é positivo. Numa visão tradicional, o conflito é uma disfuncionalidade e é um erro. Se há conflito, há um erro.
Vamos superar o conflito, vamos acabar o conflito, nem que seja na forma de demissão. As duas partes, enfim, há um relato mesmo, ou vários relatos na literatura própria sobre conflito de alguma coisa desse tipo. Bom, muito bem, você entendeu, não entendeu, você concorda, não concorda, você está demitido. Fim do conflito segundo uma visão extremamente radical de neutralização do conflito, porque uma das partes em conflito foi embora, foi demitida e ficou a outra. O conflito na visão interacionista, há mesmo, além de dizer que não é uma disfuncionalidade o conflito, essa visão que é a contemporânea, na verdade, eu acho que ela deveria estar mais para baixo aqui, essa que é a visão contemporânea, ela incentiva o conflito. Ela aceita e incentiva. Opa, tomara mesmo que tenha uma briguinha, que essa briguinha é tão produtiva. As relações humanas simplesmente aceitam o conflito. Não é uma disfuncionalidade, aceitam, mas não incentivam, né? Aquele pessoal da escola de Maio, psicologia, as relações humanas, respeito, aceita o conflito, porque as pessoas são diferentes, o ambiente da empresa pode ser, de fato, tenso, inóspito, vamos trabalhar para que não seja, inclusive, as relações humanas, lá na década de 30, um pouco depois, uma das escolas da administração, não é? E existe, portanto, não é, essa visão aqui, que é ver o conflito como fenômeno funcional, e uma outra visão, o conflito como fenômeno disfuncional. Eu acho que completei aqui uma jornada diante com a minha fala aqui por último, diante dessa questão do conflito, mas precisamos conhecer muito mais a respeito. E é bem por isso que convido você a estudar bastante. Muito obrigado por sua atenção.